Aleluia. Pode se sentar. Boa noite a todos. A graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos. É sempre um privilégio a gente poder compartilhar da palavra. A gente está aqui no domingo, cultuando a Deus. Já pensou? Eu não me canso de dizer isso. Quantas pessoas gostariam de estar hoje com saúde para poder estar aqui no culto? E às vezes a gente faz corpo mole, né? Tem gente que faz corpo mole para ir à igreja. Aprender a ouvir coisas sobre Deus e pense, encontrar pessoas maravilhosas, né? Como eu que estou aqui hoje. Eita, a autoestima tá boa, né? Não, pessoas como você que está aqui hoje. Melhorou, né? Mas, gente, é uma bênção. Eu fico, às vezes, contando os dias. Meu Deus, não chega domingo, chega segunda e não chega no domingo. E tem tanta gente que não partilha disso ainda. Mas é uma bênção ter você hoje aqui comigo. Temos falado nesses dias um tema, né, durante esse mês inteiro de abril, nós falamos sobre santidade. E, em especial, o tema santo, né? Quem puder já projetar aí o pessoal. Nós temos dias incríveis, vivido dias incríveis. Tivemos uma conferência sobre o tema. E tantas coisas já foram ditas, mas há muito mais. A Bíblia é um livro que nos estimula a nós imitarmos Deus. Isso é possível? Não, na essência não. Mas milagres acontecem. Eu vou falar um pouco mais sobre isso hoje. Mas Deus, Ele nos dá esse privilégio. E Ele nos requer um nível de santidade. Ele nos chama. Nós temos um chamado à santidade, a uma vida diferente, como esse peixinho aí da imagem, né? Os outros peixes caminhando numa direção que é um circuito normal do mundo, do planeta, vivendo dias de corrupção, dias de violência, dias que pioram a cada vez, né? Vimos já em Mateus 24, no sermão profético de Jesus, sobre a volta dele, inclusive, ele disse que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria e a maldade cresceria. Então, temos visto isso já acontecendo, é fato. E falei 2 dias, em específico 2 domingos, sobre esse tema de santo, né? O primeiro mostrando a ideia de o santo temor, o santo amor e o santo poder que está à disposição. Vivermos essa vida que Deus tem para nós com santidade, mas vivendo real, um temor a Deus, né? Quando conhecemos quem Deus é, quando nos deparamos com o Deus santo que Ele é, não podemos ficar numa vida qualquer. Se entendemos que somos cristãos, que queremos imitar Jesus, nos parecer mais com Ele, nós precisamos imitá-lo. Isso é ter temor a Deus, é ter temor de viver uma vida na lama do pecado, é tentar mudar, embora a gente é falho, vou falar mais sobre isso hoje ainda, mas é uma disposição de lutar contra isso. E embora cada dia da nossa vida vai ser essa luta, a carne militando contra o espírito, os problemas aparecendo, mas a gente tenta fazer isso de ser santo. O vocabulário santo, e eu citei o Sproul aqui, ele falando sobre o significado mais essencial de ser santo, de ser separado, de ser essa pessoa que é diferente, que não é ordinária, que não é comum, não para a sua exaltação, mas porque tem um temor a Deus, e ela procura viver uma vida digna, uma vida diferenciada, sabe? Quando todos não se interessam, mas ele se lembra da transcendência de Deus, da magnificência de Deus, da superioridade que Deus é, da santidade que Deus é, e você não leva isso de qualquer jeito. Você diz: Senhor, eu não posso ficar assim, não posso viver uma vida qualquer, eu quero ser mais santo a cada dia. E não há nada pejorativo nessa palavra que eu trago. Depois falamos que Jesus está voltando, e já citei isso aqui, mas que isso é real. Os terremotos têm aumentado. Eu trouxe dados aqui, quem quiser pode assistir a mensagem completa no YouTube.
E a gente mostrou aqui os vários sinais que Mateus 24 fala, e Lucas também fala, e outros, que estão acontecendo, é real. A cada dia que passa, a profecia bíblica só se cumpre. Inclusive a pandemia é um dos sinais. E falamos isso e constatamos isso. Depois avaliamos a nossa própria vida. Eu trouxe essa ideia aqui. Avalie sua vida, constate que Jesus está voltando. Avalie o nível de vida que você está e se posicione. Se posicione para viver uma nova vida. E hoje eu quero continuar um pouco nessa mesma perspectiva, mas tem algo que o Senhor colocou no meu coração, coisas aqui para dizer. Eu me lembro de um texto, e há outros que eu poderia usar, mas Deus me levou a esse texto. 1 Pedro capítulo 2, verso 9 a 12. Vou pedir ajuda aos universitários ali. 1 Pedro é esse homem que foi cheio do Espírito Santo, se lembre disso. Atos capítulo 2, Pedro, como os outros apóstolos também, foram cheios de Espírito. Mas você se lembra que a primeira mensagem de arrependimento, de mostrar a realidade das pessoas, que elas precisavam lembrar quem era Deus, lembrar que Jesus é esse Deus santo e que eles eram culpados. Ele fala isso no Atos 2. E aí esse mesmo Pedro depois fala à igreja. As pessoas se converteram lá, foi naquela ocasião 3.000 almas convertidas. E aí Pedro começa a falar para um povo que entendeu a necessidade de caminhar na direção de Deus. E que quando olhava para si, que via a vida cheia de falhas, se constrangia. E Pedro, no 2º capítulo, versículo 9 a 12, ele diz assim: vocês, porém, ele já havia falado sobre uma vida sem Deus, antes, é o que está imediatamente antes, você vê, uma vida que tem vestes antigas, é como a expressão que ele usa. E ele diz: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, uma nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Mostrando um destino, mostrando que Deus nos chamou para proclamar essa beleza de Deus, essa coisa linda de Deus ter nos resgatado de uma vida que era sem Ele, perdida nos nossos conceitos, nas nossas ideias, às vezes tão loucas, mas para nos trazer para uma luz que é de Deus, é uma luz transcendente, é uma luz que nos ilumina tanto, que nos faz enxergar a nossa pobreza espiritual. E ele continua o verso 10: antes vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado a misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Amados, tanto carinho ele fala: amados, peço a vocês, como peregrinos e forasteiros que são, que se abstenham das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, tendo conduta exemplar no meio dos gentios, os não-judeus, para que, quando eles os acusarem de malfeitores, observando as boas obras que vocês praticam, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Geração eleita, povo escolhido. E Deus já havia chamado o povo de Israel assim. Se você vai em Isaías 43, os versos 18 a 21, lá no 21 ele diz: a este povo que formei para mim. Ele está falando
sobre um povo que Ele formou para Ele, para celebrar o meu louvor. Deus estava dizendo: olha, você estava no meio do povo aí, no meio do mundo, cheio de pecado, caótico, cheio de erro, perdido, cada um vivendo como queira. Mas eu chamei vocês para mim, eu escolhi vocês para mim. Essa é uma realidade já do povo. Mas você estuda, hoje pela manhã estávamos aqui vendo Amós falando de uma forma tão bela como a pastora Nelly trouxe. Mas Amós trazendo uma realidade triste. O povo de Deus estava tão cheio de pecado como qualquer outro povo ali pela região. E Amós é um profeta levantado, e ele até intercede pelo povo, mas um profeta levantado para dizer: vocês são povo de Deus? Como é que vocês estão fazendo as coisas que não devem fazer? As coisas que afrontam o coração de Deus. A gente sabe que essa história se repete, e se repete, e se repete. E eu fico pensando nessas coisas. Mas Deus diz: você é geração eleita, vocês são nação santa. Essa semana eu vi tantas mensagens sobre santidade. E aí a gente vai lembrando de outras coisas também. O John Wesley, por exemplo, falou que a conversão tira o cristão do mundo, mas a santificação tira o mundo do cristão. São coisas dentro de nós. E eu sei que a igreja, e posso falar porque já tenho convivido com essa igreja, e aí eu falo como instituição, as igrejas, seja que denominações você possa lembrar agora, mas por muitos anos nós olhamos muito para o exterior. O nosso padrão de santidade, eu quero trazer mais isso hoje, era olhar a roupa das pessoas. Se o cara viesse de paletó, com a Bíblia embaixo do braço, gravata, ou uma manga comprida, arregaçada, ele era um cara, né? Estava honrando Deus, botando a melhor roupa. Era uma perspectiva interessante. Mas o coração às vezes está muito mais longe de Deus. E eu entendo uma geração inteira que olhou isso como sendo algo que respeitava Deus. Eu entendo esse lado. Mas isso não quer dizer nada. E aí depois de tanto tempo, começaram a surgir igrejas alternativas, vamos chamar assim. Gente que tinha aqui no púlpito era uma prancha de surf. Alguém já viu essa igreja? Já. Nossos irmãos. Gente que compreendeu, finalmente, alguém está entendendo que não é o padrão da roupa, não são as palavras exatamente, não significa nada disso. Hoje a pastora Nelly de manhã falou de novo sobre isso. Mas tem a ver com que é atitude real, é pessoas que entenderam o que Jesus falou. A corrupção está no coração do homem. São coisas que você não vê, são os pensamentos, são coisas que terminam até se manifestando nas atitudes. Precisamos focar no que é santidade. E é interessante também, outra pessoa falava assim: o pecado é um hóspede folgado. Se você vai dando espaço, ele vai entrando. O pecado é o entrão. Já viu aquele cara inconveniente que ele vai entrando? Ele entra no meio da conversa, não foi chamado, está passando e diz: ei, mas olha, é isso aí que tu está dizendo, é verdade mesmo. Ou então chega na sua casa e já, a primeira vez que vai na sua casa, abre a geladeira e pega alguma coisa para comer. É o entrão. E é interessante isso, porque o pecado ele faz isso, ele entra, e se você dá o espaço, ele vai tomando conta da vida. Nação santa. Essa é a expressão que Pedro usa.
E se você voltar em Êxodo 19, é a mesma expressão que está lá em Êxodo, em hebraico, e em Pedro, em grego, mas é a mesma coisa, a ideia de kadosh, de ser santo, de ser sagrado, de ser de Deus, à parte, separado. Vocês são um povo de propriedade exclusiva, gente. Nós somos esse povo que Deus chamou para uma nova vida. Lembra? Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E aí a gente fica pensando, o que é esse tudo? E aí uma outra mensagem do Douglas Gonçalves, ele me botou para pensar, num texto que aparentemente não é para falar sobre santidade, é sobre talvez salvação, mas está tudo interligado também. E aí, quem nunca viu a parábola do filho pródigo, que na verdade alguns chamam parábola dos 2 filhos, eu queria hoje ainda meditar um pouco sobre isso com vocês, uma perspectiva diferente. Lucas 15, vou pedir para que você leia comigo, se puderem projetar lá, ajuda dos universitários de novo ali. Eu falo universitário, gente, é porque tem universitário ali dentro mesmo. Muito bem, a partir do verso 11, Lucas 15, a partir do verso 11. Muito bem, você pode ler comigo em voz alta? Acho que está na mesma versão, tá não. Essa está na NVI. Tem a versão NAA, se tiver, põe para mim que é melhor. Mas essa parábola ela é muito linda. Ela é uma parábola conhecida minha e sua. E ela fala algo muito tremendo. Ela fala do coração de um pai. Coração de Deus. Ele faz uma similaridade do coração de Deus para a nossa realidade de vida hoje. Então vamos ler então. Leia lá em voz alta comigo. 1, 2, 3. Jesus continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Veja o 15 comigo. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome? Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer, festejar. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Acontece algo inusitado. Leia comigo o verso 25. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças.
chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: o seu irmão voltou, e por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai: faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo, tudo que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém? Põe tua mão no coração aí, fecha teu olho, faz uma oração, pede para Deus falar contigo. Senhor, que palavra, Senhor, que nos toca profundamente, Deus, uma atitude de um pai de amor que sabemos que é o Senhor. O Senhor ministra os nossos corações nessa noite, que o seu Espírito fale conosco, é nossa oração em nome de Jesus, amém. Veja que haviam dois filhos, um indo para um sentido, o outro num outro extremo. E aqui, sob a perspectiva da santidade, se você perceber, um é aquele que chutou o pau da barraca, como se diz, chutou o balde. Teólogos sabem que essa conduta dele, eles concordam, boa parte dos teólogos, dizendo que quando o filho, que é esse gastador, pródigo é gastador, né? Esse filho que pede a parte que lhe cabe, um pai podia já ter matado, porque a lei permitia isso, era uma desonra para o pai. Ele estava considerando o pai como alguém tão sem importância, que ele queria as coisas do pai, a herança, mas não queria o pai. É como se ele tivesse matado o pai. Pedir a herança de um pai vivo era como se estivesse matando o seu pai. Eu estou interessado no que você pode me dar e não em quem você é. E aí esse pai faz algo inusitado. Ele ama tanto o filho que ele entrega. E o filho vai embora e vive uma vida libertina, uma vida que não presta contas a ninguém, que não tem limites, que é a vida que se entendeu como a vida perfeita: dinheiro no bolso, amigos, farra, festa, do seu modo. E longe do pai. Lembra que o pai representa Deus. Longe de Deus, para não vir, para não ver nada que lembrasse o pai. E aí esse filho entra num pior, porque dinheiro acaba, né? Não sei se o de Bill Gates acaba, mas da grande maioria das pessoas é só você titubear, acaba. Dinheiro se ganha e dinheiro se gasta. E esses prazeres, essas festas e essas coisas também passa a época, gente. Passa. Já vi muita gente enfunado nisso, e que passou a época e depois já não achava mais graça nessas coisas. Mas aquele filho, ele cai em si. Ele cai em si, que ele está vivendo uma vida que não tem nada a ver, e que na casa do pai havia tanto amor que um trabalhador do pai
estaria numa situação muito melhor do que ele naquela situação longe. E ele decide voltar. E ele volta já ensaiando o seu discurso, pensando em fazer o quê? Eu tenho que me humilhar mesmo. Vou ser um trabalhador do meu pai, mas ainda vai ser melhor do que a vida que eu estava vivendo lá. Meu pai não vai me receber. Quem sabe ele me recebe como um trabalhador. E quando ele chega ainda longe, o texto é muito lindo porque ele dá esse detalhe. O pai o observava de longe. E eu fico pensando, esse detalhe está ali para a gente saber que Deus sempre está nos olhando, mesmo quando a gente está longe. O amor de Deus é tão grande que Ele não tira a vista da nossa direção. Ele sabia exatamente, um dia meu filho vai ter um clique, ele vai voltar. Sabe, às vezes a gente não acredita em Deus, Deus acredita na gente. Deus tem essa capacidade de olhar para nós e ver a desgraça, não. Quem vê a desgraça somos nós. De olhar para nós e ver o que nós podemos nos tornar. A santidade que ainda não está em nós, mas que pode chegar. Deus tem a capacidade de olhar você na lama, você na pior situação que existe, não lhe julgar, dizer assim: volta para mim, filho. Volta, porque eu tenho um amor para te dar. Não é como um trabalhador, não. Eu tenho um amor de um pai que te ama, que quer o melhor para você, que quer a vida melhor para você. Sabe, queridos, se isso não for a essência da santidade, eu não sei mais o que é. É um pai que ama tanto um pecador, que ele traz esse pecador para ser santo. E é a primeira coisa que eu quero trazer hoje. A primeira ideia, o que Pedro falou, vou juntar os dois textos. Aquilo que Pedro falou é algo inusitado. Se você olhar, como é que diz para um bando de pecadores, uma nação que vive pecando, como vimos hoje em Amós, vive pecando, falhando. E Deus pega através de Pedro e diz assim: vós sois uma nação santa. E aí a gente precisa entender. Porque dá um parafuso. Entenda, é a primeira coisa que eu quero dizer hoje. Vire para o seu vizinho e diga assim: entenda o que é ser santo. Porque Pedro disse assim: vocês, porém, são nação santa. Eu não vou falar nem das outras hoje. São a nação santa. Depois ele disse: vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Diga comigo assim: não se faz nada para ser, se crê para ser. Vamos repetir? Não se faz nada para ser, se crê para ser. Deixa eu ilustrar isso. Na vida cotidiana, você primeiro faz um curso. Ora, para ser um médico, está aqui gente que faz medicina. Para você ser um médico, você precisa entrar na faculdade, fazer um curso durante tantos anos, e aí receber o diploma. Agora você é médico. É isso, você faz primeiro, para depois ser. Mas, deixa eu pegar um exemplo contrário, para você entender a frase que eu disse. Quando se vem para casar, você ainda não sabe o que é ser um marido. Mas o pastor, o padre, quem for, o juiz vai dizer assim: eu os declaro marido e mulher. Então você primeiro é, para depois aprender a ser. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? O que Deus fez conosco na santidade, e o que Deus pode fazer hoje na sua vida, se você nunca ouviu falar sobre isso, e vive uma vida longe de Deus, e você tem consciência disso. É Deus em um determinado momento, lembra do clique daquele filho pródigo? É nesse momento Deus lhe declarar santo. Você é santo. Você é meu povo escolhido. Você é minha nação santa. Mas eu não sei, eu estou cheio de pecado, eu estou cheio de coisa. Mas não foi você, querido, não é o que você faz.
Não é um curso que você aprende a ser santo. Tem gente que diz assim: eu vou melhorar um pouco para poder começar a ir para a igreja. Não vem nunca. É o contrário. Você tem que vir à igreja para melhorar. Esse lugar aqui não é um lugar de gente perfeita, não. É gente que foi transformado espiritualmente num ser santo, mas que luta contra o pecado. E aí é uma perspectiva. Porque para muita gente, teologicamente, você pode até pensar assim: nós somos pecadores lutando para ser santo. Mas nesses dias eu encontrei uma frase melhor: nós somos santos lutando contra o pecado. É o sentido inverso. Pecadores lutando para ser santos, ou santos porque fomos tornados santos por Deus, lutando contra o pecado. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Deixa eu ver se eu deixo mais claro isso ainda. O senso de mérito em nós é muito forte. A nossa sociedade, ela traz a uma realidade pessoas que, olha, você merece isso aqui, você não merece isso aqui. E nas coisas de Deus não são assim, porque de Deus, aquele que é santo, e você já entendeu isso quando eu falei no primeiro dia, quando Isaías encontra-se com Deus, ele sabe que Deus é santo e ele não é nada. Quando Pedro se encontra com Jesus e vê o milagre acontecer, ele sabe da santidade de Jesus, de quem está à frente dele, que é grande demais para ele, e ele é um pecador, e ele se sente assim. Então, de Deus, queridos, na prática não merecemos nada, mas a sociedade nos ensina que nós somos bonzinhos, que nós somos pessoas muito boas. A gente é cheio de falha, mas está na cabeça da gente. Você não tem maldade no coração. E se for uma mãe olhando para o filho, meu filho é a melhor pessoa do mundo. Se você não esquecer isso, sabe o que vai acontecer? Você vai mentir para você mesmo. Ninguém merece nada no reino de Deus. Se você a partir de hoje não cometer nenhum deslize, até o resto da sua vida, coisa que é impossível, se você servir a Deus todos os dias, com altíssima qualidade, já é um candidato a anjo querubim. Se você não negligenciar, que eu falei hoje na devocional, visitar presos, que Jesus fala, e em prisões, hospedar pessoas, todos os dias matar a fome das pessoas, matar a sede das pessoas, ainda assim, biblicamente não há mérito em você para a salvação. Não há. Você pode ter coisas boas a oferecer ao mundo, mas a Deus que é santo, que te fez viver, que te deu vida, Ele que é a bondade, que é o amor, tudo, o que é que você vai oferecer a Ele? Nós não temos mérito, não há troca. Quando falamos em Deus, Ele é o santo, e nós somos pecadores, irmãos. Foi a obra de Cristo, a gente já pregou sobre isso também. Nós entendemos que a salvação não vem por boas obras, não vem por aquilo que eu faço ou deixo de fazer, mas a salvação foi Cristo, o Santo de Deus, que não tinha pecado e veio como cordeiro, na perspectiva bíblica, e morreu no meu lugar, para matar a si mesmo e a culpa que havia em nós, para nos dar livre acesso a Deus. Por isso, Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por meio de mim. Deixa eu ainda dizer outra coisa ainda, que a nossa sensação de mérito é muito forte. A gente lá no fundo, a gente pode não expressar isso, mas a gente diz, com atitudes, com a nossa cosmovisão, é que a gente merece alguma coisinha de Deus. A gente já fez tanto pela igreja,
A gente já fez tanto por Deus. A gente já fez tanto. Ah, Deus, não vai fazer isso comigo, né, Deus? Eu não mereço isso, né? Mérito. Não há mérito em nós, queridos. Não há mérito. O que nós podemos oferecer a Deus? Se fizermos tudo. E deixa eu dizer, compare uma água cristalina, 100% pura. Uma água que você, olha assim, põe aquele copo gelado, uma água perfeita. Aí você pega, dá vontade de beber, né? Deu sede agora, né? Aí você pega agora um pouquinho de uma água cheia de lodo, misturado com um pouquinho de lama. Pega só um pouquinho, umas gotinhas ali, e joga nessa água cristalina. Você ainda quer beber essa água? Não quer mais, né? Talvez alguém ainda se aventure a dizer, se eu tivesse com muita sede, pastor, eu beberia. Mas deixa eu piorar a situação, porque o nosso pecado é muito pior. Eu estou fazendo isso para comparar com o pecado. Se você pegar fezes líquida, ei, pastor, falando isso, não, é só para ficar bem ilustrado. Pega umas gotinhas de fezes líquida, pega umas gotinhas e joga nessa água. E agora, você ainda beberia essa água? É preciso ser muito nojento para beber essa água. Não bebe. Os nossos pecados, como essa água, nos tornam para Deus intragáveis. Deus não pode beber a nossa vida quando olha para nós. Quem está entendendo agora? Aquele que é 100% cristalino, puro, não compactua com um pingo de pecado em nós, não dá. Ele é 100% puro. Por isso que Ele nos faz um milagre. Ele nos torna santo através da morte de Jesus na vida. Aquele que crê se torna santo, como espiritualmente nós não conseguimos nos ver, mas é assim. Por isso não somos pecadores tentando viver uma vida santa, não. Até pode ser pensado assim em um outro contexto, mas o que eu quero que você entenda é que nós somos santos, nós somos tornados santos, lutando contra o pecado. Essa é a expressão melhor. Então entenda santidade. Essa é a primeira coisa que eu queria dizer nessa noite. E eu tenho mais duas coisas para dizer. A segunda é: aprenda a ser santo. Diga para quem está do seu lado aí: aprenda a ser santo. Lembra do exemplo do casamento? A pessoa foi declarado marido, mas ele vai aprender no dia a dia a ser marido. A outra que nunca cozinhou na vida vai queimar o arroz. Teve gente que queimou arroz Eu sei que teve gente aqui que queimou arroz. Vai. Porque é vivendo que aprende. Então nós precisamos aprender a ser santos. E aí um texto, ele salta aos nossos olhos, sabe? Porque ele exemplifica. E é muito fácil de entender isso. Colossenses 3. Vamos lá, universitários, de novo. Estou botando o pessoal para trabalhar hoje. Colossenses 3, verso 12. E aí há um segredo aqui muito bom. É uma lista de princípio. É de onde partir nesse aprendizado a ser santo. Hoje eu quero trazer mais prática para a gente. Diz assim o texto: portanto, como eleitos de Deus, santos, veja só, ele está dizendo assim: como santos, vocês vão fazer isso. Aqui já é Paulo, o apóstolo Paulo, nos ensinando a ser santos. E aí perceba, antes de continuar aqui, eu quero trazer a perspectiva dos filhos, que eu falei do primeiro, né? Mas o segundo filho, que viu apenas a festa de longe, que não entendeu nada. Se o primeiro era libertino, estava no pecado, o segundo achava que estava, sabe, na santidade. Mas foi um ledo engano. Na verdade, se ele entendesse o coração do pai, se ele julgasse importante, sabe, o que o pai julgava importante, ele está amando o irmão.
e ele desobedeceu o principal dos mandamentos, que é amar o Pai e Deus acima de tudo. Então ele que dizia: eu sempre fiz tudo certo, tinha o coração travado com o irmão, tinha o coração que disse, se revoltou contra o pai. Para ele tu desse o melhor cabrito, para mim tu não me desse nada. Um outro modo de ser, e eu estou entrando no meio da... não, né? Um outro modo de ser, lama de pecado também. Os dois extremos, queridos, um é a libertinagem e o outro é o legalismo. Há pessoas que vivem, sabe, sem regra nenhuma e caem longe do coração de Deus, porque se afastam além das regras, se afastam também de Deus. E há pessoas que vivem com regras demais, mas não percebem que também não estão no amor de Deus, não consideram Deus no amor acima de tudo. É outra face da mesma moeda. A moeda do pecado, a moeda da falha. E aí, a santidade, irmãos, não é uma coisa nem outra. A santidade é se aproximar do coração de Deus. A santidade, cada um tem uma caminhada nela. Você não pode olhar para o outro e dizer: olha, você está faltando isso. Você tem que olhar para você, olhar para a Bíblia como um espelho, e você se enxergar e dizer: eu preciso caminhar mais para Deus. Se você já entendeu a mensagem da cruz, se você já entendeu que você foi tornado santo, agora é lutar para caminhar em santidade, de se aproximar mais de Deus, de ouvir a voz do Pai. Sabe o que é que o Pai estava dizendo? O Pai estava dizendo: eu te amo, filho. Ele disse para um e disse para o outro. Para um ele disse: olha, traga roupa nova para ele. E a expressão de roupa em Pedro é bem interessante. Desculpa, aqui com Paulo, é você se revestir. Eu sei de gente que já saiu da academia todo suado, ou do judô aqui, por exemplo, e só fez trocar a camisa para poder não perder o almoço, né? Não precisou nem tomar banho. Mas isso é uma perspectiva de mudança de roupa, de vestimenta. Eu quero trazer isso para o espiritual. Que tipo de roupa espiritual você tem vivido? A roupa velha? Cheia de coisas que não foram mudadas? Ou você foi chamado e já se revestiu do novo homem? E é o texto aqui. Então perceba, os dois filhos eram dois extremos que não agradavam o coração do pai. O pai amando um, botando anel no dedo, botando sandália nos pés, honrando o filho, mata o bezerro gordo, vamos fazer uma festa. E o outro: tu nunca me desse nada. E para o filho: filho, vem cá, tudo que eu tenho é teu. Você não aproveitou porque você não despertou para isso, mas a minha vida que eu tenho plena aqui, você vive comigo, viva comigo, sabe? Aprenda a amar seu irmão comigo, aprenda as coisas comigo, não se ligue demais no que você tem vivido, não. Venha viver o amor, o amor. Irmãos, santidade. Se você não pegou nada do que eu disse, sai com isso aqui no coração hoje. Santidade, vida de santidade, é se aproximar do coração de Deus. Nós precisamos nos aproximar do coração de Deus. Por fim, nessa perspectiva de ser santo, e aí, vamos voltar ao texto, e ele diz assim: olha, revistam-se de profunda compaixão. Compaixão. Olha o que Paulo está dizendo como ser santo: tendo compaixão dos outros, de bondade, de ser bom com o outro, viver a bondade, humildade. Você já viu alguém que
está se exaltando para o outro ser humilde, não pode, não tem cumplicidade nisso. Mansidão. E é interessante essa palavra aí, de mansidão, porque mansidão é a ideia de um animal domesticado, não é a ideia de um palerma, não. A pessoa, não. É de um animal selvagem que tem freio. Ele tem potencial para machucar alguém, mas ele consegue se refrear. Manso. Longanimidade. Paciência com pessoas complicadas, é a palavra que está lá. Meu Deus, tem alguém complicado na tua vida? Tem gente balançando a cabeça assim, dizendo, meu Jesus. Não olhe de lado não, viu? Marido e mulher, não olhe de lado agora. Suportar pessoas. E aqui não é suportar de fulano só aguenta suportar. Não, é de dar suporte, é de dar o ombro. A pessoa está fraquejando, bota assim, ó, e leva, dá suporte. Perdão. Olha o que o texto diz. Acima de tudo, um pouco antes aqui, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Minha gente, que coisa difícil é perdoar. Quando a gente não está perto do coração de Deus. Quando a gente se aproxima do coração de Deus, a gente começa a pensar menos na gente, no ferimento que alguém causou em nós, e começa a pensar em amar mais. Como Deus ministrou para mim isso? Porque isso vai e vem, né? Como a gente não pode estar olhando para o erro do outro e se justificando para se afastar das pessoas. Deus me lembrou disso essa semana. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. A última coisa que eu queria dizer, irmãos, hoje, se aprenda, entenda o amor, entenda a santidade de Deus, esse amor do Pai que nos leva a ser santo. Entenda a santidade, o santo. Você aprenda a ser santo e você usa os recursos que Deus dá para você ser santo. A paz, que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo. E ali o texto está falando sobre uma inimizade, porque essa palavra é muito usada. Eu já vi gente dizer assim: olha, eu vou me separar porque eu estou em paz em me separar da minha mulher. Como assim em paz separar da mulher? Se a Bíblia fala para não separar, que Deus odeia o divórcio. Eu estou em paz em trocar o carro. O cara está todo endividado, está todo cheio de dívida, já tem 3 empréstimos no banco, mas está em paz em trocar o carro e fazer mais dívida ainda. Estou sentindo paz, pastor, preciso de um carro melhor, esse carro não está dando. Se ele dissesse, eu estou em paz em vender o carro, pagar minhas dívidas e começar a andar de ônibus até Deus me suprir, mas ninguém tem essa paz, né? É difícil, né, encontrar essa paz. Aí o que eu vejo? As pessoas usam isso, de sentir paz, para fazer o que querem na vida. Eu tenho uma pessoa que é chegada a mim, que eu parei de dar conselho para essa pessoa. Sabe por quê? Porque eu dava o conselho, a pessoa só fazia o que queria. Eu dava o conselho, a pessoa só fazia o que queria. Eu disse, não vou falar mais nada não. Viva a vida aí que tu quer. O que eu falo, tu não faz. Eu mostro na Bíblia, mostro que é isso aqui, é a 3ª vez já. O que eu falo, você não faz, você só faz o que você quer. Então tu está me perguntando o quê? Tu quer viver assim? Vai, quebra a cabeça aí. Se esparrama lá na frente, aí depois tu vem chorar comigo. Aí choro, eu estou aqui para chorar com você. Mas perder meu tempo dando conselho para quem não quer seguir? A gente com o tempo vai aprendendo isso, sabe, irmãos? Quem é que realmente quer seguir, ouvir um conselho, está em dúvida, precisa do apoio. E quem não está nem aí, está nem aí. A palavra, que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês.
Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. Olha quanta coisa. A palavra é esse outro recurso. Use os recursos para ter uma vida santa. Aprenda a palavra, leia, compreenda, medite, se encha da palavra. E aí você vai poder instruir outros, aconselhar outros. Mas a pessoa não sabe da palavra nem para se aconselhar. Lembra que eu disse a vocês do meu professor, que encontrou com o rapaz, não? Olha, ore por mim, viu? O pastor falou, aí ele disse, eu não estou orando nem por mim, pastor, vou orar pelo senhor. A mesma coisa aqui da palavra. Tem gente que não tem conhecimento da palavra nem para se aconselhar. Aí está dando conselho para outro. É uma beleza. Meus irmãos, por fim, e é o que eu quero terminar. Faça tudo para a glória de Deus. Verso 17 diz assim: tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Nós precisamos avaliar, e avalie o que eu vou dizer agora. Como é que estão suas ações? Estão dando glória a Deus? Ou você está vivendo para você mesmo? Tudo que você faz é para você. Seus pensamentos glorificam a Deus? Ou tem mais ódio no coração do povo? Inveja, raiva? Teus recursos financeiros, o quanto tem abençoado o reino de Deus? Matado a fome de alguém? Feito alguma coisa por alguém, ou é só para você? Não é possível que na sua vida você não vai poder ajudar ninguém. Você tem dado fruto para Deus? O texto diz, tudo que vocês fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. É para a glória dEle. Seu tempo, você tem gastado tempo com alguém? Ontem eu estava dando uma aula no seminário e eu falei, o assunto cabia, eu entrei nessa questão, que as pessoas terminam dizendo assim, vamos ser amigos, mas não caminham junto, não gastam tempo um com o outro, não investem tempo na amizade. Aí uma aluna virou assim para a outra e disse, tá vendo, não te disse? Eu morri de rir com esse negócio. Não precisa dizer assim abertamente não para todo mundo. Mas é porque ela tinha chamado aquela semana para um café. Ela dizia, estou sem tempo, mulher, estou sem tempo. A outra dizia, terminou abrindo, né? E a gente precisa entender que a gente precisa investir tempo. O nosso tempo está glorificando a Deus? Está abençoando pessoas? Ou é tudo para a gente? Minhas 24 horas são para mim. Minha agenda é para mim. Deus tem ministrado, irmãos. O que temos feito é para nós ou é para a glória de Deus? Estou falando sobre santidade. Tudo é um padrão. Você entender a santidade, você, sabe, trazer essa realidade de ser santo, e você viver na prática, usando os recursos. Precisamos aumentar o nosso critério de santidade. O último texto é Hebreus 12, verso 12 a 14, diz assim: por isso, levantem as mãos cansadas, fortaleçam os joelhos vacilantes, façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas seja curado. Procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem a qual ninguém verá o Senhor. Meu desejo, irmãos, é que nós entendamos que a nossa vida não tem outra perspectiva. Eu preciso investir para que a minha vida glorifique a Deus, para que a minha vida deixe de pensar só em mim, nas minhas coisas, que a minha vida seja uma expressão de Deus. E eu sei que eu vou lutar
Porque o pecado, a Bíblia diz, jaz em nós. Ele está aí. Mas há uma obra de Deus também. O mesmo verso que diz que a carne é fraca, diz que o espírito está pronto. E nós podemos perceber isso quando nós oramos mais, quando nós jejuamos, quando nós buscamos mais a Deus, que as coisas fluem mais fácil. Vida de oração, vida buscando a Deus, vida em santidade. Meu desejo é que você seja mais criterioso em buscar o coração de Deus, em buscar uma vida que agrada o coração de Deus. Feche seu olho, vamos orar. Deus, muito obrigado, Senhor, pela beleza da Tua palavra, pelo que ela pode fazer, Senhor, em nós. Obrigado, Deus. É bênção, Senhor, poder entender que a gente precisa de uma vida cada vez mais santa na Tua presença. Nos ajuda, a Deus, a viver uma vida que agrada o Teu coração. Em nome de Jesus. Amém.